Olá, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira aula. Lembrando que na primeira aula nós vimos um pano histórico, né, sobre a questão da cristologia, com suas principais doutrinas hereges que surgiram por conta da pessoa de Jesus. Na aula anterior, na segunda aula, nós vimos então sobre a questão da pré-existência de Jesus, que antes de Jesus vir em carne, ser encarnado, então ele já pré-existia, porque ele é Deus, e sendo Deus, ele é eterno. E hoje, então, nós vamos ver sobre a questão da encarnação, né? Por que esse ser que já pré-existia, esse ser eterno, precisou encarnar-se? Então, esse é o foco da nossa aula de hoje. Então, te convido para participar, espero que você seja abençoado nessa aula, tá certo? Então, o título da nossa aula é A Encarnação de Jesus. Então, quando a gente pensa na palavra encarnação, se nós formos buscar na Bíblia, né, na palavra de Deus, sobre alguma vez, né, quantas vezes aparece a palavra encarnação na Bíblia, a gente, na verdade, não vai encontrar, tá certo? Essa palavra, ela não tem na Bíblia. Mas, assim, uma coisa que a gente sabe é que esse termo, né, ele tem sido empregado na igreja para se referir ao fato de Deus estar, né, ser também em carne humana. Então, essa encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Então, um clássico aí, uma foto clássica que retrata bem isso, é sobre o nascimento de Jesus. Então, mostrando que esse ser que já pré-existia, ele encarnou-se em forma humana. Então, aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima da sua glória. Então, estamos falando aqui sobre Jesus Cristo, em 1 Timóteo 3,16. Então, quando a gente pensa em encarnação, vamos então logo para o seu significado. Então, o que significa encarnação? Encarnação significa literalmente estar em carne. E aí, quando a gente lê João 1,14, o que nós percebemos, né? Aquele que é a palavra tornou-se em ser humano, morou aqui na terra, cheio de graça e cheio de verdade, né? Então, encarnação é estar em carne. Então, é Jesus, o Filho, encarnando, tornando-se homem como nós. Então, primeiro significado, depois a gente tem que pensar qual foi o meio, né, em que se deu essa encarnação. E o meio foi o quê? O nascimento virginal de Jesus, tá certo? E aí esse nascimento ele já foi predito em Isaías 7:14. Eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, o nascimento foi por meio, a encarnação foi por meio do nascimento virginal de Jesus, e foi predito, né? Não foi algo que aconteceu de qualquer jeito, né? Foi predito. Ele foi consumado, quando a gente vai lá, por exemplo, no livro de Mateus, a gente vai ver, né? Começa assim essa narrativa. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí, quando a gente termina toda essa narrativa, a gente vai estar vendo, né? Como é que se deu, né? Esse nascimento de Jesus. E também foi provado, né? Foi provado lá em Mateus 1,16, ele entra dentro da genealogia, né? Então, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, tá certo? Então, assim, a encarnação. O significado é estar em carne, literalmente, o meio
o meio que Deus usa para que isso seja efetivo é através do nascimento virginal. E qual foi o motivo, então? Quais foram as razões, né? O que motivou Deus a enviar o seu Filho Jesus em carne, né? Então, quais foram as motivações? Uma das primeiras motivações foi, na realidade, revelar Deus, né? Quando a gente vê, nós podemos, através de Jesus, nós podemos ver uma especificidade de Deus, né? Porque ele viveu aqui, né? Ele andou entre nós, deixou registros históricos escritos, né? Então, assim, um dos motivos foi para revelar Deus. Um outro motivo foi para prover um exemplo. A gente sabe que em todas as coisas que Jesus viveu, e a gente vai ter uma aula específica sobre isso, em nenhum momento Jesus ele falhou, ele pecou, ele fez algo que não era algo plausível para um cristão, né? Não, ele honrou mesmo, toda a sua vida foi uma vida de honra, né? E aí ele nos deixa também esse exemplo, que nós também cristãos, nós podemos também viver uma vida diferente, né? Também para prover um sacrifício, isso nós vimos também na aula anterior, né? Jesus como o Cordeiro de Deus, vindo aí para substituir aqueles holocaustos que eram feitos no Antigo Testamento, ele vem substituir, ele se faz sacrifício, né? Quando ele morre na cruz e verte seu sangue por nós, ele está sendo um sacrifício vivo, né? Então também ele encarnou para que pudesse prover esse sacrifício. Outro motivo pelo qual Jesus encarnou foi para destruir as obras do diabo. Quero ler com vocês esse texto que está em Hebreus 2,14. Que é um dos motivos também pelo qual, uma das razões pelo qual Jesus ele encarnou. 2,14, que diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, quando ele encarna e morre e ressuscita, então ele toma as chaves do inferno, da morte, e nos dá de novo oportunidade de vida, né? E vida eterna. Também para nos reconciliar com Deus, nós estávamos separados de Deus. Então, somente um ser humano, somente alguém como nós, para poder fazer de novo essa ligação. Então, quando Jesus ele morre, quando ele se torna sacrifício por nós, né? Quando ele ressuscita e quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós temos a possibilidade de estarmos de novo conectados com Deus, né? Então, ele precisou vir para nos religar a Deus, nos reconciliar. E um outro motivo foi para cumprir a aliança davídica, tá? Vamos ler também esse texto que está em Lucas. Que está em Lucas, capítulo 1, do versículo 31 até o 33, que diz assim: Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, para cumprir a aliança davídica também, tá certo? Então, a pessoa de Cristo encarnado é uma coisa que a gente precisa, né? Então, o que inclui, né, nessa pessoa? Inclui a divindade plenamente mantida, ou seja, Deus, ele quando encarna, ele não deixa de ser Deus por conta disso, ele continua sendo 100% Deus. Ele também tem mantido a sua perfeita humanidade, ou seja, continua também sendo 100% homem. E há também uma união única, né?
para sempre entre a pessoa, né? Então, Jesus é o Deus e homem também, tá certo? E aí, então, a gente chega no final da, da aula de hoje, lembrando que o foco mesmo foi mostrar sobre essa questão da encarnação, né? Quais são os motivos e como é que se deu essa encarnação, para que nós pudéssemos entender um pouquinho, né, sobre esse ato de Deus, né, de salvar a humanidade, né? Fez parte do plano de salvação dele. Tem os textos que a gente não leu, então, por favor, quando você estiver vendo essa videoaula, para um pouquinho, pega a sua Bíblia, dá algumas pausas durante o vídeo, tá certo? Para você estar, conseguindo reter algumas coisas, né? Eu espero que essa aula esteja sendo boa para você, como tem sido bom para mim, né? Que seja útil, que Deus possa te abençoar e até a nossa próxima aula.